Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. E na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de história e nessa nossa aula nós iremos falar então sobre um momento que surge pós-Guerra Fria. Se você quer saber mais sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, você pode acessar aqui nosso canal. Vou deixar aqui alguns links aqui no card aparecendo para vocês, algumas sugestões também para vocês se interarem mais sobre esse assunto, para vocês entenderem mais como que se dá esse contexto da nova ordem mundial, né? E algumas pessoas até chegam a pensar, será que isso tem a ver com os Illuminatis? Será que isso tem a ver com algo religioso? Não. Né? Aqui na história nós vamos tratar da nova ordem mundial no cenário econômico, né? Como que isso dá, como que isso prevalece, como que isso acontece no cenário econômico. Então, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar aqui o seu like, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que querem aprender mais sobre história, que têm curiosidade de aprender sobre história. Pode deixar aqui também sugestões sobre os vídeos que você quer que eu faça. Eu tenho feito uma série de mensagens com relação, de aulas, né? Com relação a um contexto geral das coisas baseado em um slide. Mas eu pretendo aqui fazer outras séries, vou começar aqui também depois uma série de aulas sobre o Enem, sobre outras matérias. É só você pode deixar seu comentário aqui, curta aqui, compartilha esse vídeo, né? Pode acessar também lá no meu Instagram, @emersonmodesto, onde eu posto as coisas, onde eu faço algumas observações. Então vamos lá então, depois da vinheta. Vamos lá então. No que se retrata a nossa aula de ordem mundial, falei com vocês que a parte religiosa aqui não é o nosso foco, onde nós vamos falar aqui da parte política e econômica, a nova ordem mundial. Então, essa influência política e econômica dos países, principalmente de um sistema econômico sobre os países do mundo. Isso vai se dar logo após então, a Guerra Fria. E algo que vai ser discutível aqui para nós é se isso vai trazer ordem ou desordem. Né? De fato, nós da área de humanas, nós entendemos que depende muito do ponto de vista do historiador, do pesquisador, do geógrafo, depende muito do ponto de vista de quem escreve e fala sobre ela. Mas, de fato, nós entendemos que esse sistema ele tem um gerenciamento, ele tem uma característica própria. Essa nova ordem mundial é o que nós também entendemos que vai quebrar alguns muros, que vai além de alguns muros ideológicos, como o preconceito, como a própria xenofobia, e também vai proporcionar o fechamento de alguns muros. Xenofobia como a rejeição, né, aos estrangeiros, a não aceitação aos estrangeiros e uma supervalorização nacional. Para a gente entender, então, o que seria a nova ordem mundial, nós vamos começar pelo conceito. Como conceito, então, como eu havia falado com vocês, é algo político e econômico que se refere ao fim do período da Guerra Fria. E esse período, essa nova fase, ela também tem características específicas. Primeiro, o neoliberalismo, que nós vamos falar dele aqui um pouquinho mais para frente, a divisão e a multipolaridade, também iremos falar, e a formação dos blocos econômicos. Então vamos lá. Para a gente entender como que é feito isso, como que se dá esse processo, nós vamos fazer um panorama, então, dessa velha ordem. O que seria, então, a velha ordem mundial? A velha ordem mundial é o que nós chamamos de bipolarização. Dentro da Guerra Fria, dois sistemas econômicos e políticos estavam agora em conflitos. O sistema capitalista, baseado numa economia de mercado e na democracia, e o sistema socialista, baseado numa economia planificada, em que dentro da Guerra Fria, né, não houve uma guerra entre o capitalismo e o socialismo, no que se refere aos Estados Unidos e à Rússia diretamente, mas houve conflitos indiretos entre o capitalismo e o socialismo em outros países, por influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Né? Nós temos eu tenho uma aula aqui no canal sobre descolonização da África, sobre a própria Guerra Fria. Vocês podem ver as aulas para ver esse contexto, né? Como se dá esse contexto, e a gente entende que havia, então, esse período, né? Pós-Guerra Fria, vai vir esse período de uma coexistência entre elas, né? Mas
a bipolarização no que se refere, né, Estados Unidos e Rússia, capitalismo e socialismo, ela vai ser quebrada agora na nova ordem mundial. E para a gente começar, para a gente entender essa questão, né, eu quero começar a falar para vocês do liberalismo. Aqui, ó, coloquei para vocês liberalismo. E o liberalismo, gente, é uma doutrina que vai surgir no Iluminismo, durante o Iluminismo, em que o Adam Smith, o David Ricardo, o Thomas Matthews, o Quesnay, eles vão elaborar, eles vão pensar sobre como o governo deveria gerenciar, como ele administraria a economia de um determinado local. E o Adam Smith vai ter uma famosa frase que é o laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Ele queria dizer o seguinte, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. A intervenção do Estado era como se fosse algo natural. Isso é chamado de fisiocracia, né, do Quesnay, que é esse governo natural, é a fluidez do comércio e o enriquecimento dos países por consequência. Mas, entretanto, porém, nós entendemos que a primeira grande crise do capitalismo, em 1929, vai colocar em xeque esse ideal liberal. Até porque, até o surgimento dos regimes totalitários, né, vão se fazer também por essa crise do liberalismo na Europa e no mundo no geral. Em que, lá em 1970, vai surgir, então, o neoliberalismo. O neoliberalismo, então, é uma intervenção mínima do Estado. É um gerenciamento, é um controle, é uma fiscalização mínima que o Estado exerce agora sobre a economia e sobre as empresas, né? Principalmente sobre as empresas, porque a economia também ela é uma economia fluida dentro do neoliberalismo e que esses agentes de mercado, que essas empresas promovessem, então, o desenvolvimento socioeconômico do país. Mas com esse olhar agora do Estado para que não houvesse uma posterior crise, como houve dentro do liberalismo. Para a gente, então, entender mais um pouco sobre isso também, nós temos que entender como que se deu. Primeiro que pós-Guerra Fria, dentro dessa crise da bipolaridade entre Rússia e os Estados Unidos, dentro da União Soviética e os Estados Unidos, nós entendemos que a União Soviética ela vai entrar em crise já desde o governo Gorbachev e pela perestroika e o glasnost, e já em 1991 a União Soviética ela vai cair, ela vai entrar em crise, ela vai entrar numa ruptura devido à Primavera dos Povos, devido vários movimentos populares, várias influências também da Guerra Fria, enfim, devido a vários contextos, né? Depois eu vou colocar uma aula aqui para vocês também com relação a isso, da crise do socialismo, mas quando o socialismo entra em crise, ele, ideologicamente, nós entendemos que o capitalismo agora ele vence. E por ele vencer agora, o mundo vai ficar dividido em influências, em áreas de influência. E essas áreas de influência, como vocês estão vendo, vão se referir a países que vão ser polos de grandeza e de repercussão do capitalismo no mundo inteiro. Já não é mais os Estados Unidos, como o grande país capitalista, vai ter uma voz muito ativa com relação a isso, mas ele não é o principal, porque outros países no mundo também vão começar a se industrializar e ser polos dentro desse viés agora de uma nova ordem mundial, que é uma ordem capitalista. Então, dentro desses polos, né, nós temos essa área de influência dos Estados Unidos, tem a área de influência da União Europeia, tem a área de influência do Japão. E essas áreas de influência, então, é que vai trazer esse conceito de multipolaridade, uma nova ordem mundial. E a gente entende também que algo que é falado dentro da nova ordem mundial, né, que para vocês não representa essa linha, que é a linha do Equador, em que os países abaixo da linha do Equador seriam os países do sul, seriam países subdesenvolvidos, e os países do norte seriam países desenvolvidos. E essa classe tem alguns países, como por exemplo a Austrália, que ela é um país que está abaixo da linha do Equador, mas que a sua economia é como se fosse de um país do norte. É como eles dividem agora a economia dos países e como agora eles passam a entender como que se dá. Também há os países chamados de países emergentes, como o Brasil, como o nosso Brasil, né? Nós não estamos nem lá na ralé e nem lá no palácio, né? Nós somos considerados um dos países emergentes dentro de um bloco econômico também que vai dos blocos econômicos que vão se formar,
Um dos países emergentes é o BRICS, que vai ser Brasil, da Rússia, da Índia, da Coreia e da South Africa, né, do Sul da África. Né? Meu inglês não é assim tão apurado para me falar sobre isso aqui, mas é o que nós entendemos com a formação dos blocos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também para a gente, tá? Aqui é o que eu tinha comentado com vocês, nessa questão do norte e do sul, dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Aqui ainda não se relaciona a questão, alguns países, eles vão estar dentro dessa viés, ou pela economia do país se entende, ou ela está na perspectiva do norte, ou ela está na perspectiva do sul. É só para a gente entender mesmo. Aqui foi o caso que eu comentei para vocês da Austrália, que é um país que está abaixo, mas que é considerado um país que está acima, né? Um país desenvolvido pela sua economia. Tá? E isso vai trazer para a gente, então, o que nós chamamos de globalização. Essa união, essa interdependência dos países, né, na parte comercial, industrial, financeira e tecnológica, vai proporcionar também uma globalização, uma unificação desses países dentro de um mesmo viés econômico, que é o próprio capitalismo. Então, a gente entende que, como características, nós temos o aniquilamento da relação espaço-tempo, até porque nós entendemos que a comunicação ela vai se expandir por todos os países, né, dentro da internet, de tantos meios que tem agora de comunicação, o aumento na velocidade dos transportes, um país comprando do outro que está bem mais longe, e um comércio global também entre esses países, uma velocidade na comunicação que vai vir pela internet, pelo computador, pela tecnologia, através dos smartphones e outros meios, uma aldeia global. Para vocês entenderem, então, o que seria então essa globalização? Entendemos, então, que é essa comunicação interglobal, não só da parte de comunicação, da parte de vendas, da parte de gerenciamento, da parte de uma relação agora comercial. E como seria, então, essa cronologia até algo global? Como que seria o processo de algo global? Primeiro, nós entendemos que vai acontecer lá nas grandes navegações, século XV, Portugal e Espanha, se expandindo pela Índia, buscando especiarias, trazendo para a Europa produtos de outros lugares sendo vendidos dentro da Europa, e isso vai proporcionar, então, uma relação mais afinca na Europa, onde a primeira revolução industrial na Inglaterra vai proporcionar também uma economia, uma exportação, uma importação muito maior, em que a segunda revolução industrial, que é já no ano 1860, ela vai expandir dentro a primeira revolução industrial, gente, era o tecido na Inglaterra. A segunda revolução industrial já é o aço, petróleo e eletricidade, já é a produção dos carros, já é o fordismo, o taylorismo, já é um meio de produção global para crescimento, busca de lucros, união de empresas dentro do cartel, do trust, de holding company, onde vai ser gerada a Primeira Guerra Mundial por essas disputas e essas concorrências que se tinham, que é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, pós-Segunda Guerra Mundial, a Terceira Revolução Industrial, que é uma revolução tecnológica ou tecnocientífica. Foi essa revolução que trouxe para nós os celulares, foi essa revolução que trouxe esses meios de comunicação, que trouxe o aprimoramento desses meios e a interligação da comunicação no mundo inteiro, o advento da internet, os equipamentos eletrônicos e tudo mais. Onde hoje nós acreditamos já estar vivendo na quarta revolução industrial, né, segundo alguns pensadores. Mas é esse o caminho cronológico de países que já se relacionavam, não só em questões conflituosas, mas em questões comerciais e globais também. O modo de produção capitalista, né, como eu falei com você, então é o que vai repercutir e o que vai engrandecer esse meio. Ele visa lucro, é a favor da propriedade privada, é uma economia de mercado, onde dentro de um mesmo setor, uma empresa diferente pode pagar melhor e ganhar muito mais. O trabalho é assalariado e eles vão praticar, então, a monetarização. Isso vai ser os padrões do sistema capitalista, como nós entendemos, e vai haver também uma dicotomia. A dicotomia é a luta de classes, né, segundo Karl Marx,
entre a burguesia e o proletariado, que os proprietários que querem sempre subjugar e ganhar mais, e os proletários que sempre querem ascender economicamente, sempre querem ser mais valorizados dentro da sua força de trabalho. Mas algo que também vai proporcionar desigualdade social. A globalização, infelizmente, proporciona aí, desigualdade social, porque está tudo dentro de um mesmo regime, de um mesmo sistema, e é algo mundial. Aqui, só com relação às fases, né, para você entender, do capitalismo comercial, então, passa para o capitalismo industrial. Do capitalismo industrial, o capitalismo comercial, a gente já é ali na época das grandes navegações. Capitalismo industrial, século XIX, segunda revolução industrial, e pós-guerras mundiais, o capitalismo financeiro, que é o período da descolonização da África e da Ásia e de expansão econômica entre os países. Aí, só para vocês entenderem, né, a questão dos blocos econômicos, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que vai falar sobre esses blocos, respectivamente. Aqui a gente entende, então, como que esses blocos vão ser formados na Europa, já no final da Segunda Guerra Mundial, pelo Plano Marshall, que era um plano que os Estados Unidos tinha de financiamento desses países europeus e automaticamente a unificação deles para uma possível reconstrução. Como distribuição, vai ter centros de distribuição desses recursos e áreas que eles então podem consumir. Quais são os tipos de bloco, então? São as zonas de livre comércio, como a ALCA, a União Aduaneira, o Mercado Comum, a União Econômica e Monetária, e aqui os tipos, então, desses blocos e como eles gerenciam. Para entenderem os blocos, nós vamos ter etapas de integração, né? E essas etapas de integração vai depender muito da região onde eles estão, se está no norte, se está no sul, e dos acordos estabelecidos entre eles, que é o que vocês estão vendo aqui. Dentro da organização propriamente dita, nós entendemos que alianças se formam, né, como a NAFTA, a PEC, a MCCA, a CEI, os tigres asiáticos, o Mercosul, a CARICOM, OA, o Magreb, o Grupo dos Três, e a ALCA, né, que era o Acordo de Livre Comércio da América, que está tipo uma dúvida, será que isso também faz parte? Mas, de fato, a ALCA também é um acordo de comércio. Então, aqui, olha para vocês verem, então, essas formações. Era o mapa que eu queria mostrar para vocês, onde vai ter, então, acordos, né, pela América Latina, pela América do Norte, por países na África, pela União Europeia, pelos asiáticos, pela países da Oceania. Esses blocos é que geram, então, essa multipolaridade que nós já havíamos falado. Aqui vocês estão vendo, então, essa formação, né, dos 20 países, 10 países, 4, 3, 15, tudo dependendo da área, da renda, da moeda que é utilizada. O sistema que gerencia, então, a formação desses blocos, gente, é um sistema monetário, como eu falei com vocês, baseado, então, no capitalismo, em que há um padrão. E esse padrão vai vir pela Conferência de Bretton Woods, em que o padrão dessas moedas, de estabelecimento dessas moedas, vai ser o ouro. Então, o ouro, o valor do ouro é que vai ser, então, convertido ao dólar e às outras moedas. Então, o padrão sempre seria o aumento do ouro, que seria algo mundial, para que ninguém se colocasse melhor ou pior do que os outros. E a gente entende, então, que essa regulação desses países, ele vai ser, então, temporário, né? À medida que o ouro vai valorizando, à medida que o ouro vai desvalorizando, as moedas vão seguindo esse mesmo padrão, e essas notas e essas moedas internacionais, elas também vão ditando as regras para outros países, de como gerenciar, de como manter e tudo mais. Bom, fazendo aqui uma conclusão rapidinha, então, né? Muita informação, não propus, né? Não foi a minha intenção fazer aqui um panorama geral ou falar de cada bloco especificamente, mas não que eu não possa fazer isso, pode deixar sugestão aqui no canal, né, para que eu possa coloca aqui nos comentários se você quiser, mas eu quis fazer esse apanhado geral. O que era a nova ordem mundial? É algo econômico? É algo político? É algo religioso? Não, religioso não. É algo político e econômico, mas que vai influenciar sim na área religiosa.
não é? É algo que nós também temos que estudar, porque essa globalização, essa integração, esse movimento, ele vai acontecer em diversas áreas, assim como na área religiosa também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o canal, de compartilhar. Espero que vocês tenham aprendido, né? E até a nossa próxima aula, então. Tchau!